Boa noite, Aurora. Tô aqui fixando o tema. Boa noite, Ivan. Sejam bem-vindas. Fixando o tema aqui da live de hoje. Pronto, tema fixado. Esperando o pessoal ir entrando aí pra gente começar. Vamos botando aí coraçãozinho. Se quiserem mandar para amigos, a gente vai conversar sobre um tema hoje muito bacana. Quem nunca, né, passou por isso? Olá, Gi, tudo bem? Seja bem-vinda, boa noite. Isso aí, gente, coraçõezinhos para o Insta avisar. Que o Insta não avisa todo mundo. Ei, Márcia, Aline, sejam bem-vindas. Ei, Rafa. Olá, olá. Nanda, boa noite, seja bem-vinda. Ah, que bom, fico muito feliz. O objetivo é esse mesmo, poder trazer um conteúdo que transforme vocês, ajude vocês, assim como eu peguei isso tudo na minha vida e venho fazendo essas transformações, assim, isso que é importante mesmo. Fico muito, muito feliz mesmo. Gente, coraçãozinho aqui, ó, coraçãozinho pro Insta avisar que a gente tá ao vivo, pra galera entrar. Vão me contando aí se vocês conhecem esse tema, se já ouviram falar, já leram alguma coisa. Vão me contando aí, enquanto o pessoal entra. Isso mesmo, muito coraçãozinho, tô amando. Tô vendo subindo aqui, enxurrada de coraçãozinho. Muito bom, muito bom. Mudei até de lugar hoje pra internet não dar problema. Usando 4G. Pra gente não travar hoje, pra gente conseguir conversar bastante aí, tranquilamente. Ó, quem tá lá no grupo, hein? Liberei o Fábio Flix. Ei, Carlos, tudo bem? Por um tempo curtinho, pra quem não pôde ver as outras 3 lives, poder olhar lá no nosso grupo VIP. Galera que tanto pediu, que teve problema no horário. Não deixem de maratonar lá quem ainda não viu. Ei, Marcos, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Gente, vou dar mais um minutinho pra galera ir entrando aí. Vão botando coraçõezinhos, porque domingo à noite, só os fortes, né? Pegar o seu tempinho para estar aqui pra gente bater um papo sobre um assunto que impacta tantas e tantas pessoas por aí, pra gente ajudar a lidar melhor com ele, né? Vou dar umas dicas para vocês também, vou explicar um pouco como é que você pode reconhecer se você tá passando por isso aí nesse momento. Importante, né? Parar para olhar mais uma coisinha dentro de você, ter esse tempinho. Boa noite, tudo bom, Paulo? Boa noite. Ei, Andressa, boa noite, tudo bom? Então, gente, vamos começar a falar, né, desse assunto, síndrome do impostor. É um dos assuntos também, tem alguns assuntos que são mais recorrentes, assim, que eu recebo perguntas e dúvidas das pessoas, né? Será que eu passo por isso? Por que o nome de síndrome, né? A síndrome do impostor, só os fortes sobrevivem, né, Carlos? Pois é. Autoconhecimento, ó, pensa que é um caminho simples, né? Não, boa noite, Paulo. Boa noite, Andressa. A síndrome do impostor, gente, eu vou falar muitas coisas aqui hoje para vocês fazerem uma análise de vocês, né? Boa noite, Simone. Mas a síndrome do impostor nada mais é, a pessoa que sofre dela, ela tem uma crença absoluta que a ela faltam inteligência, competência e habilidade. Essa é a crença da pessoa que é acometida pela síndrome do impostor. E aí você vai me perguntar, Fábio, todo mundo passa por isso? Eu não posso falar que todo mundo, né? Porque isso é muita generalização, mas muitas pessoas passam por isso. Umas num grau um pouco mais leve, uma coisa mais fácil de você lidar e até detectar e mudar esse comportamento. E outras de uma forma muito forte,
que dependendo precisa até ter um acompanhamento médico de psicólogo, porque aquilo se torna tão profundo que acaba sendo incapacitante para a pessoa continuar fazendo as coisas que ela precisa fazer. Oi, Viviana, boa noite. E aí, como é que você identifica? Eu vou falar hoje como você identifica, depois vou falar sobre os 5 tipos de impostores que podem estar dentro da gente e depois vou dar algumas dicas pra gente combater isso aí, tá? Então, quais são as características de quando a gente está passando por isso, por essa síndrome do impostor? Primeiro, que você tem uma visão muito distorcida de você. Você se olha e você só consegue enxergar o negativo. E aí, por mais que as pessoas te digam que você é muito bom, que você trabalha bem, que você faz as coisas bem feitas, que você é dedicada, você vai sempre achar que a pessoa está enganada, que ela tá com pena de você e que ela só tá falando aquilo para te agradar, porque ia ficar muito chato se ela falasse diferente. Quando na verdade não é isso, quando na verdade você faz um bom trabalho, quando na verdade você é dedicada e comprometida, mas a sua visão sobre você está totalmente deturpada. E aí por muitas coisas, a causa disso geralmente vem lá da nossa infância, quando a gente ouve algumas frases assim, você só tirava 10 e aí um dia vem o 9, aí o pai e a mãe vira e fala, o que esse 9 está fazendo aí nesse meio de um monte de 10? Né? Quando as pessoas não dão muita importância às coisas que você fala ou às suas conquistas ou fazem você perseguir um perfeccionismo que é exagerado, você começa a distorcer essa visão que você tem de você. A pessoa que está nessa síndrome, passando por essa síndrome, ela não aceita o sucesso. Tudo que vamos supor, ela ganhou uma promoção, aí ela fala, cara, eu acho que as pessoas se enganaram. Nossa, foi muita sorte a minha, porque eu era a pior de todas as opções. Nossa, pura sorte, pura sorte. E aí começa a renegar o sucesso, achando que aquilo ali ou ela estava na hora certa, no lugar certo, ou alguém que gosta muito dela deu aquela promoção para ela só porque gosta muito dela. E ela começa meio que se auto-sabotar. Ela prefere fracassar logo, porque se ela fracassar logo, ela pensa assim, ai, deixa eu fracassar de uma vez, porque se eu tiver sucesso, eu vou ter que assumir alguma coisa que as pessoas vão descobrir que eu tô fingindo. As pessoas vão descobrir que eu não sou muito isso que todo mundo acha, porque eu não acho. Ela não gosta de elogio, sabe? Porque ela acha que todo elogio que é feito para ela é mentiroso. Ela acha que todo mundo que está à volta dela está falando aquilo só para agradar, para manter um relacionamento social bom, mas aquilo para ela é mentiroso. E aí ainda vou falar mais características, gente, mas parem para pensar, só por essas aí que eu já falei, como isso é doloroso, como isso machuca, como a gente ter... Oi, Vanessa, boa noite, Juliana... Como a gente tem uma visão deturpada da gente, uma visão obscura da gente, vai trazendo essas dores que se refletem nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes no dia a dia. E às vezes você tá aí, tá passando por isso e nem parou para se dar conta. E para perceber que você tá se boicotando, que você tá se auto-sabotando no seu dia a dia, pelas coisas que você fala. É tipo a pessoa que vai receber um prêmio, falava assim, eu só recebi isso aqui porque eu tive que me esforçar muito, mas como se dissesse assim, eu não sou boa não, é só porque tipo, eu estudei muito, aí eu ganhei isso aqui. Sério, Viviana, vamos começar a mexer nisso hoje aí com as dicas que eu vou te dar, tá? Fica ligadinha aqui. E no final eu vou sugerir um livro para vocês também. Quem estiver lá no grupo VIP, eu vou botar uma foto lá do livro, que é de uma fácil leitura. O livro é maravilhoso e vai ajudar muito nesse exercício, primeiro, do reconhecimento, tá? Então, essa pessoa que tá passando nessa síndrome do impostor, ela acredita que ela é uma fraude, que ela é uma mentira, que ela fingiu uma imagem. E aí, gente, eu não estou falando daquelas pessoas desonestas aqui, tá? Que são fraude mesmo, que fingem ser algo que elas não são, que tem um papel e ficam atuando para enganar os outros, para passar por cima do... Não é dessas pessoas que eu tô falando aqui, tá? Tô falando de nós, mortais normais, que temos vários desses sentimentos, e eu tô falando isso aqui para vocês hoje porque eu já tive nesse lugar. Então eu posso falar porque eu me senti exatamente assim. Antes Então, Gide, vamos trabalhar isso aí, vamos juntas. Antes de eu entrar nesse mundo do autoconhecimento, e até quando eu fiz a minha formação de coach lá em 2015, eu olhava pra mim e as pessoas falavam assim,
cara, você é muito inteligente, você é muito boa no que você faz. Eu olhava o meu trabalho e falava, gente, não é possível. Acho que essa pessoa tá enganada, porque eu não sou tudo isso, não. Isso aí que eu tô fazendo é normal. Né? A outra frase, se eu faço, qualquer pessoa faz. Isso é outra frase que a pessoa que tá vivendo essa síndrome fala muito. Ela tenta rebaixar tudo que ela faz. Ela tenta diminuir o nível de tudo que ela faz. Ela tira o mérito dela de tudo que ela faz. Ela não tem reconhecimento nenhum por si próprio, né? Ela só enxerga mérito no outro. Ela tá sempre olhando o outro. O outro é muito bom, eu não sou tanto. Ai, como é que eu ganhei isso? Ela fica surpresa toda vez que alguém vem fazer um elogio pra ela, porque ela não tem essa percepção dela, né? E aí, como ela acredita que ela é uma fraude, ela tem na cabeça dela assim, é só uma questão de tempo até as pessoas descobrirem que eu sou uma fraude. E aí, gente, aumenta o nível de autossabotagem absurdamente. Porque ela pensa assim, é melhor eu errar logo e fracassar de uma vez, que aí as pessoas já vão ver que eu não sou isso tudo mesmo, eu não preciso passar vergonha de ser descoberta. Gente, isso é verdade, isso é uma conversa interna, que quando a gente tá nessa questão da síndrome do impostor, uns, né, uma parte mais grave, outro uma parte mais que impacta um pouco menos, mas é uma conversa que a gente tem com a gente mesmo. Por quê? Por essa questão dessa distorção da visão que a gente tem sobre a nossa realidade, sobre as nossas reais competências, reais habilidades. A gente questiona até a nossa inteligência. E aí é qualquer pessoa, tá, gente? Eu já vi, quando eu me questionava, eu já tinha uma faculdade, eu já tinha um MBA, eu já estava aplicando para o mestrado, já tinha conseguido a minha vaga para o mestrado, eu já falava inglês, eu falava francês, falava espanhol, já tinha viajado para um monte de lugar. Então, assim, mesmo com tudo isso na minha vida, eu não conseguia reconhecer meu valor, eu não conseguia olhar para mim e entender o quanto que eu tinha caminhado, o quanto que eu tinha evoluído na minha vida, o quanto eu tinha conquistado. Isso não quer dizer que eu era melhor do que ninguém, não, porque a gente precisa parar com essa comparação, e essa comparação só faz mal quando a gente está com essa visão distorcida da gente, né? Outro dia eu fiz até um post sobre isso, falando sobre não comparar o seu bastidor com o palco do outro, porque se você já está emocionalmente um pouco mal e você já está com essa visão muito ruim sobre você, se você olha um monte de palco bonito, sabe? Daquelas pessoas que estão lá no palco, e você olha para você onde você tá e você já não tá bem, você começa a se sentir pior, porque você se acha melhor. Olha lá, fulano tá conquistando tudo, eu não consigo andar. Eu tô falando porque eu também já estive aí. Então eu tô falando que eu sentia e combati isso fortemente. Até que eu entendi que eu tenho o meu caminho, cada um de vocês tem o seu caminho, e a gente vai ter o nosso palco durante o nosso caminho. E o meu palco não é igual ao palco de cada um de que tá aqui hoje, porque a gente trilha caminhos diferentes. Então, uma coisa que também é importante, pare de se comparar com o outro, porque se você já tá nessa vibe de não ver valor em você, quanto mais você se compara para o outro, mais você se coloca para baixo, mais você se frustra. Isso gera ansiedade. Quando a gente está nos casos mais extremos, que precisa de um acompanhamento médico, pode dar palpitação, você pode ficar bloqueado até de sair de casa, de ir trabalhar, né? Desses casos mais graves. Então, a gente precisa trabalhar esse olhar sobre a gente. Por quê? Quem sofre dessa síndrome, Viviana, por enquanto, porque a gente vai mudar isso aí, tá? Você não reconhece o seu valor, você olha pra você e você fala, cara, o que eu tenho pra agregar? Outro dia uma pessoa que eu gosto muito, conheço, falou assim, gente, mas o que eu sei é tão comum, é tão normal, que valor que eu posso trazer pras pessoas? Gente, vou falar pra vocês uma coisa que é verdade. Todos nós temos uma coisa que seja para ajudar uma pessoa que seja. Tem pessoas que estão à minha frente no meu caminho, eu, Fábia. Tem pessoas que estão ainda no caminho evoluindo. Eu tô aqui no meio, então o que eu faço? Eu olho para as pessoas que estão à minha frente, não por frustração e por cópia, mas por inspiração, de pessoas que eu admiro muito a trajetória e eu quero ser uma pessoa melhor, e aquela pessoa me inspira. E eu sei também que aqui na minha posição, eu sei que tem pessoas que olham pra mim e querem aprender comigo, e eu vou aprendendo com elas. Então, gente, é um caminho de autopercepção, que mesmo que você ache que você não tem nada, você tem sim. E aí você vai ver, quando você começar, eu vou te dar umas dicas aqui no final, e você começar a mudar o seu comportamento,
agradecimento, você vai ouvir de onde você menos espera um agradecimento por algo que você fez ou por algo que você falou, e começar esse exercício de olhar para você e se agradecer por você ser quem é, ter a caminhada que você teve. E aí, quando a pessoa tá nessa síndrome, toda vez que ela erra e fracassa, porque, gente, fracasso e erro é inerente a todo processo. Não tem processo sem erro. E o que a gente faz com erro? A gente pega o erro, entende por que ele aconteceu, corrige o processo e continua caminhando. Não vai errar o mesmo erro, mas vai errar um erro diferente. E todo mundo fracassa, levanta, fracassa e levanta. E o que importa não adianta brigar para não errar e não fracassar, porque isso vai acontecer. O que você tem que fazer? Errou, fracassou, tipo aquela música, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, entende aquilo que aconteceu e usa tudo aquilo para o seu desenvolvimento, usa para aprender, usa assim, por que eu cometi esse erro, por que eu fracassei aqui, o que eu podia ter feito de melhor, e vai testando, né? A vida é tentativa e erro, por mais que a gente estude, né? Quando eu fiz transição de carreira, que eu saí do mundo corporativo e vim para cá para empreender, abrir meu negócio, eu estudei muito, mas eu costumo brincar, quando eu pulei o muro, né, que eu pulei o muro para o empreendedorismo, que eu cheguei aqui desse lado, apareceu um monte de coisa que eu não tinha ideia. Que por mais que eu tivesse me planejado, estudado, eu fui saber quando eu pulei o muro. Então, muitas vezes, a gente precisa pular o muro, e quando a gente chega do outro lado, mesmo a gente estudando e planejando, vão aparecer coisas diferentes do que a gente estava prevendo. E aí, a gente erra e a gente acerta. E é importante você reforçar essa visão sobre você. Quanto mais forte, mais amoroso, mais carinhoso é o seu olhar para você, melhor você vai passando por esse obstáculo, gente, porque obstáculos vão ter muitos, né? E eu tenho estudado muito o efeito da positividade na nossa vida, e a positividade é de verdade trazer para a sua vida comportamentos positivos, palavras positivas, hábitos positivos, passar a prestar atenção em você, o que você tem dito para você mesmo, né? Porque eu falo que o nosso maior inimigo, o nosso maior obstáculo somos nós mesmos. O que você tem posto na sua boca, né? O que o seu cérebro tem feito aí, tudo que você tem mandado ele fazer, tem se tratado mal, sem carinho, olhado para você de uma forma que não tá nem aí, não tá cuidando de você. Exatamente, pensamentos positivos. Pensamentos positivos, porque, na verdade, isso muda tudo, gente. Isso muda tudo e é de verdade, né? Eu tenho estudado muito essa parte de neurociência. O cérebro é uma coisa incrível. O quanto nós podemos fazer coisas positivas com esse cérebro que a gente tem aqui. Basta a gente ir mudando os hábitos, trocando. Sempre que você buscar falar alguma coisa negativa sobre você, para prestar atenção. E troca isso por frases positivas e se comporte com frases positivas, né? Porque quando a gente está sofrendo dessa síndrome do pânico, você não aceita as suas conquistas. Você vai largando tudo no caminho. Você não olha nem para trás, tudo que você construiu, todo o seu talento, o que você tem de bom, suas competências, suas habilidades, suas conquistas, suas promoções, seja na vida pessoal, seja na vida profissional. Você não olha para você com tudo que você integralmente conquistou. E aí, isso só vai afundando você mais dentro daquela síndrome. É como se você olhasse para você e só enxergasse escuro. Não enxergasse luz, né? E hoje a gente estava conversando muito de manhã, na turma lá da especialização, que a luz vem da sombra. Então, para eu achar minha luz, para eu olhar para mim de novo, eu preciso olhar para minha sombra, porque a gente é luz e sombra, a gente é dois pedaços, a gente não é só luz e não é só sombra. Então, quanto mais eu olho para minha sombra e entendo por que eu tô olhando para mim assim, por que eu me coloco tão para baixo, por que eu não preciso de ninguém para fazer isso para mim, por que eu tenho feito? E aí você começa a pensar e trabalhar essas crenças, principalmente, né? Que eu já falei para vocês que o comportamento da gente no dia a dia, imagina um iceberg, né? Você só vê aquela pontinha, né? Acima do nível do mar. O nosso comportamento é aquela pontinha, mas o que está abaixo do nível do mar, gente, que às vezes é 20 vezes maior do que aquela pontinha, então nossas crenças, nossos valores, nossos hábitos, nossas experiências. É isso mesmo, Nath. Nosso pior inimigo pode ser nós mesmos. É isso aí. E aí, quando você vai trabalhar isso aqui, gente, para você mudar aqui em cima, o trabalho é aqui embaixo. Por isso que autoconhecimento dói.
Porque você tem que olhar para você tem que entender aquelas suas crenças que vieram junto com você, que às vezes você não sabe nem de onde você trouxe aquilo. Aí você começa a entender seu pai, sua mãe, seu professor e fazer um trabalho positivo de pedir licença a eles, agradecer tudo de melhor que eles fizeram para você, porque era aquilo que eles tinham para te dar naquele momento, devolver para eles o que é deles e seguir a sua vida com tudo que você tem de bom, sendo grata por tudo que você recebeu. E aí quando a gente começa a fazer esses exercícios de olhar para dentro da gente, mudar essa perspectiva sobre nós, a nossa vida vai mudando. Porque a gente vai agindo de forma diferente e vai trazendo aquilo na verdade para o dia a dia. Não é um fingimento. No começo, o hábito, né? Vocês sabem mais ou menos 21 dias que a gente demora para mudar um hábito mesmo. No começo você fica tomando conta. Depois, quando aquilo entra no natural para você, você nem se dá conta. E aí você substitui um hábito ruim por um hábito bom. E aí, cuidado quem tá nessa síndrome também com a autossabotagem. Eu já falei muito para vocês aqui, eu tô gravando toda quarta-feira falando sobre um autossabotador, e aí todos aqueles 10 sabotadores, né? O crítico, insistente, controlador, inquieto, todos aqueles, quando a gente tá meio frágil emocionalmente e a gente tá com muita dúvida do que a gente gente tende a se autossabotar. E aí cada um vai se autossabotar predominantemente pelo seu sabotador que é mais forte. E aí ele abre espaço, você para de usar a parte positiva do seu cérebro e abre espaço para o negativo entrar. E aí, gente, quanto mais pensamentos e palavras negativas, o sabotador ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando espaço. E aí ou ele te paralisa, ou ele faz você querer fazer tudo para todo mundo para ser aceito, ou ele faz você realizar sem parar, e aquilo vai te dando angústia, frustração, né, que chega às vezes até taquicardia, o coração dispara, porque você não está no seu emocional equilibrado, você está olhando para você de uma forma muito distorcida. E aí, além disso, o que acontece? Você acha que tudo que você faz não tá bom, que nunca é suficiente. Você olha um trabalho, sei lá, você tem um relatório para entregar, você passou uma semana fazendo aquele relatório, e toda vez que você olha para aquilo, começa a te dar a palpitação que você não quer entregar. Por quê? Você vai falar para você mesmo, nossa, mas ficou uma droga isso que eu fiz, tá muito ruim, tá mal escrito, não tá bom, eu não vou entregar isso, como é que eu vou entregar isso pro meu chefe? Eu vou receber aquele feedback ratificando que eu não sou boa mesmo, né? Tá vendo? Eu não sou boa mesmo. Olha o trabalho que eu fiz aqui, não tá bom. E aí você vai procrastinando. Então, quando a gente tá com essa síndrome do impostor muito forte, não cuidada, a gente tende a ir procrastinando tudo que a gente vai fazer. Por quê? Medo. Medo de se expor, porque a nossa visão distorcida sobre nós diz que tudo que a gente faz é ruim. Por mais que todo mundo diga, parece que fica surdo, sabe, gente? Parece que vocês botam 2 algodõezinhos assim no ouvido, né? As pessoas botam 2 algodõezinhos no ouvido e ficam surdas pro que tá acontecendo em volta. Assiste sim, Viviana, tá lá no grupo Fabiaflix. Se não entrou, o link tá lá na bio, só lá pro grupo VIP. E aí, gente, o que acontece? Você com essa ânsia e aí começar a procrastinar, isso pode trazer consequências dependendo do grau de procrastinação. Se você trabalha, se você atende clientes, tem a sua própria empresa, você perder prazos, você não entregar trabalho, porque você nunca se sente pronto e preparado e você tem uma certeza tão absoluta que você não tem competência para fazer aquilo, que você não é inteligente o suficiente. Sabe aquele mindset fixo que a gente conversa muito, que de vez em quando eu falo aqui também? É um pouco dessa mentalidade fixa de pensamento, né? Você pensa assim, eu não sou boa porque alguém um dia disse pra você, lá quando você era criança, porque quando você tirou uma nota ruim em matemática, e eu também posso falar isso porque era uma crença que eu tinha limitante na minha vida, né? Porque o que acontece? Nós temos talentos diferenciados. A gente não é bom em todas as coisas do mundo, ninguém é. A gente tem sempre aquela coisinha que a gente percebe que tem mais dom. Então eu gosto muito de escrever. E a parte de exatas não é a minha melhor habilidade. E ok, hoje pra mim ok. Mas eu cresci com isso na minha cabeça, não foi nem meus pais, era meu. Toda vez que eu falava assim, nossa, eu sou muito burra em matemática. Eu falava isso pra mim, tá? Eu tô falando pra vocês, assim, o que eu falava pra mim. Eu sou muito burra em matemática. E aí, cada vez que vinha uma prova, eu já estudava com isso na minha cabeça e eu ia tirando uma nota menor em cada prova. A ponto de quase perder o nível médio, porque eu ia ficar reprovada em matemática.
para vocês verem que a palavra tem força mesmo. E aí eu fiz a minha faculdade, quando eu entrei na faculdade, o que aconteceu? A mesma coisa. E aí o que aconteceu? Fiquei reprovada em matemática financeira 1. Por quê? Eu já ia estudar falando, nossa, eu sou muito burra, eu não sei entender matemática. E aí eu ainda tinha esse viés de olhar pra mim e não achar que eu era boa mesmo, né? Era muito forte em mim a síndrome do impostor. E aí aquilo foi durante toda a faculdade. Aí eu saí da faculdade, passou um tempo, fiz meu MBA, fui pro mestrado. Mestrado, métodos quantitativos. Para quem não conhece, é uma estatística mais aplicada, assim. Aí eu entrei no mestrado e falei assim, vou me dar bem em todas as matérias, vou me ferrar em métodos quantitativos. Ainda estava no início da caminhada, né? Quando eu entrei no mestrado, eu tinha 1 ano que eu tinha começado a caminhada aí do autoconhecimento. E aí, gente, o que aconteceu? Meu cérebro cumpriu minha ordem. Estudei igual uma condenada, mas sempre me bloqueando e olhando e falando pra mim. Nossa, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz, você não é capaz. E eu quase fiquei reprovada, ia perder tudo que eu tinha feito no meu mestrado. Era a última matéria, eu deixei pra fazer por último. Eu fui procrastinando, sabe o que a gente falou aqui, procrastinando? Eu fui procrastinando meu sofrimento até lá no final, porque eu me sentia burra e incapaz. E eu via todo mundo na minha sala tirando, um monte de gente tirando 90 e pouco, tirando 80 e pouco, e eu tinha tirado na primeira prova, sei lá, acho que foi 50 e pouco, e na segunda eu tirei 60 e pouco, eu quase fiquei reprovada por 3 décimos. Eu falei, meu Deus, como essas pessoas são muito inteligentes. Eu sou muito burra. E aí eu fui levando aquilo, passei no mestrado, consegui raspando, mas eu tenho certeza absoluta que esse meu pensamento me prejudicou desde o começo. E aí, quando eu acabei o mestrado, que eu pensei em fazer o doutorado, aí o que eu falei pra mim? Não, gente, 4 períodos de método quantitativo? Não vou fazer, tá doido que eu vou fazer 4 períodos, eu já sofri em 1. E até que eu comecei a trabalhar isso em mim. Entender que eu posso não ter a minha melhor habilidade em exatas, mas eu posso fazer o que eu quiser fazer, porque o meu objetivo é o diploma do doutorado. Então, se eu tô olhando lá pra frente, se eu tiver que me matar de estudar agora, eu vou me matar de estudar e eu sou capaz, sim. E aí eu vim trabalhando isso na minha cabeça, eu vim falando, você é capaz sim, você é capaz sim, você é capaz de estudar, você é capaz de passar, você é capaz de entender. E é isso também um trabalho que vocês precisam fazer, é falar pra vocês essas repetições positivas. Vocês podem ficar em frente ao espelho, tirar um tempo para vocês e falar, eu sou capaz, eu sou merecedora, porque junto com a síndrome do impostor tem uma síndrome de não merecimento. Você não se acha merecedor de nada. É tipo, você não quer nada, tipo, você comprou uma casa, não, eu comprei porque eu dei sorte. Juntei dinheiro, dei sorte, apareceu uma casa, comprei. Eu ganhei uma promoção porque eu dei sorte, né? Eu emagreci porque eu dei sorte. Eu consegui uma família boa porque eu dei sorte. Gente, não tem nada a ver com sorte. Tem a ver com merecimento, porque a vida é redonda, né? E a gente tem de volta tudo que a gente planta. Pode demorar, pode ser o tempo que for, mas o que é nosso é nosso. Então você está plantando, todo dia que você faz alguma coisa na sua vida, seja na sua vida pessoal ou profissional, não importa, você está plantando uma sementinha para você colher. Então aceite e acolha o seu merecimento. Você é merecedor. E aí eu vou trazer aqui os 5 tipos de impostores, né, que tem dentro da gente, para ver com qual vocês se identificam mais aqui. O primeiro deles é o perfeccionista. O que o perfeccionista faz? Eu tô olhando aqui pra baixo, gente, porque eu anotei um monte de coisa que eu não quero esquecer de falar nadinha pra vocês. Então eu fiz umas colinhas aqui. O perfeccionista, ele estabelece umas metas, mas a meta dele não é uma meta normal. É aquela meta que é aqui, ó. Que é aquela meta inatingível. Então, o síndrome do impostor, quando ele é o perfeccionista, você tá sempre correndo atrás de alguma coisa que é impossível de ser atingida. E aí, o que acontece? Você não vai conseguir. É óbvio que não vai, porque você já bota sabendo que não é possível. E aí você fica frustrado e você fala pra você mesmo, tá vendo? Olha só, não sou capaz. Não sou capaz. Olha que porcaria de desempenho, olha que droga de pessoa que eu sou, não sou capaz. Tá vendo? Falei pra você que não era capaz. Gente, é óbvio que você é capaz, só que quando você for estabelecer metas para você, que objetivos e metas são super importantes, você não pode estabelecer uma meta que você já sabe que você vai alcançar, mas você também não pode estabelecer uma meta impossível, porque isso já dá desânimo. Estabeleça uma meta que até pode ser audaciosa e deve ser para te motivar a perseguir, mas que ela possa ser atingida. Porque se você tem uma meta que você já sabe que não pode, aquela meta não tem validade nenhuma, zero validade. Aquilo só vai servir para te frustrar,
só vai servir para te colocar mais para baixo e para você reforçar esse sentimento distorcido e negativo que você tem sobre você, tá? Tudo bem com o perfeccionista até aqui, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, quer tirar alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Sei que esse assunto é super delicado, né? Pra gente comentar e olhar pra dentro da gente. Oi, Aline, Cata. É muito complicado a gente olhar pra dentro da gente e perceber como a gente, às vezes, não tem amor pela gente e carinho, né? Como a gente tem essa preocupação tanto com os outros que estão perto da gente, seja família, seja trabalho, seja onde quer que você pense, mas às vezes a gente não tem esse carinho pela gente, esse amor pelo tanto que a gente construiu, pelo tanto que a gente e por tantas pessoas que se impactam com a nossa caminhada no dia a dia. Então, queria que vocês pensassem nisso, tá? O segundo tipo é o gênio natural. O gênio natural, ele é aquela pessoa que tem facilidade de aprender um monte de coisa. É coisa nova, ele aprende. Ele tá sempre aprendendo um monte de coisa. Porém, quando chega uma coisa nova para ele e ele não consegue aprender aquilo, nossa senhora, o mundo acabou. Ele fica muito frustrado, ou ela fica muito frustrada, porque, tá vendo? Não sou capaz de aprender. A pessoa aprende tudo. A pessoa leu, sei lá, 20 mil livros, fez faculdade, mestrado, doutorado, e gente, isso não depende do nível da pessoa não, tá? Isso é questão interna. Ela já é estudiosa, conversa sobre... Aquela pessoa que você conversa ali, ela vai conversar sobre vários assuntos, mas aí chega um assunto, que ela não consegue entender, que ela não consegue aprender, sei lá, por algum motivo, né? Porque nós não conseguimos entender todos os assuntos do mundo o tempo todo, e aí ela começa a se botar pra baixo. Porque, tipo assim, gente... Não dá, eu tenho que aprender, eu tenho que saber tudo, porque se eu não souber tudo, não souber fazer tudo, eu não sou uma pessoa boa, não dá, para mim o trabalho não é bom. E aí começa o reforço negativo de novo, e aí começa esse olhar ruim para dentro de si, começa essa coisa de se colocar para baixo, né, se denegrir. E sabe uma postura também que acontece muito? A pessoa passa a não querer aparecer. Então, quando você está muito no auge da síndrome do impostor, você procura ter comportamentos que, tipo, não deixa ninguém me ver, não. Porque eu vou me esconder aqui, porque se alguém me ver, pode descobrir que eu sou uma fraude. E aí, normalmente, essas pessoas começam a ficar mais introspectivas. Mesmo, pode até serem pessoas extrovertidas, não tem problema. Mas elas começam a entrar para dentro de si. Né? Até um pleonasmo, mas é para reforçar, entrar para dentro de si mesmo. Porque quanto menos eu for notada, menor a chance de alguém descobrir que eu sou uma fraude. Porque afinal de contas, eu sou uma fraude. Só que tudo que eu fiz até agora, ó, foi sorte, né? Qualquer um faz, porque não tem nada demais. Tá? Então tomem esse cuidado, assim. E outra coisa muito legal é que isso não é você passar por isso, de você ter um olhar empático para quem está perto de você, olhar na sua família, olhar no seu trabalho, para quem costuma se colocar para baixo e ir ajudando essa pessoa a enxergar que o quanto ela é boa, ressaltando as habilidades, né? Vou falar isso no final quando eu for dar as dicas para vocês de algumas coisas que a gente pode fazer para perceber e para ajudar, porque às vezes não é você agora, você tá num caminho muito bacana, mas pode ser alguém. E aí você vai conseguir ajudar uma pessoa por tudo que você aprendeu, gerando um impacto positivo também. O outro tipo é o especialista. O especialista é o tipo do impostor que ele só quer deixar você entregar a coisa quando tiver perfeita, quando tiver sabendo tudo. Sabe quando tá aquele trabalho perfeito? Não dá, né, gente? Não tem trabalho perfeito. Não tem como a gente saber tudo. Isso não existe. Nem que você seja um especialista numa área. A gente está sempre estudando, a gente está sempre aprendendo. Eu leio muito, eu leio todo dia, eu pesquiso todo dia sobre essa parte de desenvolvimento humano, liderança. E não tem um dia que eu não aprenda uma coisa nova. Não tem um dia que eu não ouça uma coisa diferente. Não tem um dia que eu não agregue ao que eu sei. Então, saber tudo é impossível. Você nunca vai saber tudo. Isso está muito ligado lá ao autossabotador, do insistente, né? Que é aquele que quer a perfeição extrema, a perfeição máxima. E quando aquilo não acontece, o que o especialista faz? Ele não entrega o trabalho. Procrastina. Perde prazo. E aí quando ele é cobrado daquilo, ele precisa entregar, porque a gente está trabalhando, eu tenho que entregar as coisas que eu preciso fazer. É isso mesmo, Viviana. Tem umas pesquisas que falam que essa questão da síndrome do impostor está muito ligada a essa questão da autoestima. A gente vai falar de autoestima aqui também nessa maratona.
E de uma certa forma, ela não está 100% ligada, mas ela influencia de uma certa forma, né? Por quê? É um ciclo, né, gente? Se eu tenho uma autoestima forte, eu tenho uma autoconfiança reforçada e eu consigo me posicionar. Então, quando eu vou reforçando esse olhar de mim para mim, eu sou merecedora, eu sou inteligente, eu posso o que eu quiser. E você ir falando essas coisas bacanas e boas para você ir reforçando esse posicionamento, você vai trabalhando sua autoestima. E aí, quanto mais você vai mudando até a postura, né? Vocês vão perceber. Quando a gente tá meio para baixo, autoestima meio ruim, autoconfiança meio mais ou menos, a gente chega a andar assim, ó. Porque é assim que a gente se sente. A gente vai escondendo do mundo e vai se colocando como se fosse num nível abaixo dos outros, sabe? Porque é isso que faz a síndrome do impostor, faz você achar que você tá num nível abaixo, né? Que você não é merecedor daquilo, que você tá ali, mas aquele lugar não é seu. Então a gente já falou do perfeccionista, que quer entregar tudo perfeito, isso não é possível, gera ansiedade, frustração. A gente já falou do gênio natural, que é aquele que aprende tudo com muita facilidade, mas quando tem alguma coisa, você não sabe como eu estava me sentindo, como eu entrei aqui. Olha, eu não sei, mas eu tenho certeza que você vai sair daqui de outra forma. Eu tenho certeza absoluta, porque eu sei que você quer fazer diferente na sua vida, não tenho a menor dúvida. Falamos do gênio natural, que ele tem facilidade de aprender tudo, mas quando ele não aprende, ele fica mega frustrado. E aí ele fala pra ele mesmo, tá vendo? Eu sou muito ruim mesmo. Depois a gente falou do especialista, que é aquele que só quer entregar quando tiver tudo perfeito, mas como não existe 100% de perfeição, ou ele não entrega, ou ele perde prazo, ou ele é muito cobrado profissionalmente e até pessoalmente. O quarto tipo é o solista. O solista prefere trabalhar sozinho. Então, ele vai ter um trabalho, deixa eu ficar sozinho. Ele não pergunta nada pra ninguém. Ele não pede ajuda pra ninguém. Mesmo que ele precise, ele tá lá desesperado, cheio de coisa pra fazer. Ele não vai dar conta, ele sabe que ele não vai dar conta. Mas sabe o que acontece? Ele pensa assim, se eu pedir ajuda, as pessoas já vão ter certeza que eu sou uma fraude. E aí ele não pede ajuda a ninguém. Para as pessoas não terem a certeza que ele tem na cabeça dele que ele é uma fraude. E ele raciocina assim, se eu pedir ajuda é porque eu não sou capaz. E se eu não sou capaz, as pessoas vão reconhecer. E eu não quero ser reconhecido como incapaz. Aí aquela pessoa que está atolada de trabalho, cheia de coisa para fazer, não pede ajuda para ninguém. Aí, de novo, perde prazo, procrastina. E aí quando tem que entrega um trabalho de qualquer jeito, e aí o trabalho pode ter coisas que não precisavam estar erradas, ou aquela pessoa que trabalha igual um alucinado, que chega 8 horas da manhã, sai, sei lá, 7 horas da noite, e a mesa ainda tá uma pilha, por quê? Não quer compartilhar, não quer pedir ajuda, não quer trazer as pessoas para perto, e entender que isso é importante, né? Ter a humildade de dizer que não sabe. Gente, vocês sabem que eu dou aula, eu sou professora. E uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo dando aula é que eu posso dizer que eu não sei aquela resposta, que eu vou procurar saber para trazer, né? Eu tenho um amigo que fala que professores, né? A gente fala muito professor, eles não têm superpoderes, eles não são super-homem. A gente é como se fosse um Batman que tem um cinto de 1001 utilidades e a gente faz uso do que for preciso naquele momento. Mas se eu não tiver a resposta, hoje eu não tenho nenhum problema de falar, olha, não sei te responder isso agora, mas eu vou buscar saber na próxima aula, eu trago aqui a resposta. Se você pesquisar também achar, manda pra mim. E tá tudo bem, ninguém tem que ter 100% da certeza, e eu não vou me sentir menos por isso, porque eu sei o quanto de conhecimento eu agrego para eles. Então, você não tem que saber todas as respostas e você não tem que fazer tudo sozinho. Compartilhar, pedir socorro, ajuda, né? Principalmente quando a gente tem um autossabotador do controlador aí, que não quer deixar a gente largar, né? Largar as coisas, porque se a gente largar, a gente perde o controle da gente. Ele potencializa essa questão do solista, de eu faço tudo sozinho, senão eu sou uma droga de pessoa. E o último é o super-herói, né? Ele se destaca em todas as áreas. Sabe aquela pessoa que quer fazer tudo para todo mundo? Tem um trabalho que ninguém sabe para quem dá, ele pede. Tem outro trabalho que ninguém sabe para quem dá, manda para mim. E aí, gente, ele vai acumulando aquele monte de coisa, fica mega sobrecarregado, fica exausto, físico e mentalmente. E aí,
Algumas coisas ele não vai dar conta, porque ele ficou muito sobrecarregado. E outras coisas ele pegou e talvez ele não saiba muito bem como fazer. E aí vem a frustração. E aí vem aquele olhar negativo sobre ele. Aquele olhar negativo, caramba, eu não sei fazer nada mesmo, eu sou totalmente incapaz. E não é, ele pegou 50 trabalhos para fazer ao mesmo tempo, um monte de trabalho que nem era dele, que ele nem conhecia direito, porque aquela pessoa muito acelerada, que gosta de fazer muito, mas que na hora de entregar, olha lá para aquele monte de coisa e fala, caramba, eu peguei isso, não sei, e começa a se sentir frustrada. E começa a se sentir pior do que ela já está. E aí vocês conseguem entender, gente, como tudo isso acontece primordialmente pelo olhar que a gente tem pra gente, na forma como a gente se olha e se a gente se conhece. Então eu vou dar 6 dicas pra vocês, 6 dicas pra vocês começarem a trabalhar essas questões, mas essa questão de olhar pra dentro e vocês façam de verdade, tá? Vocês anotem e façam. Quem tá na comunidade, gente, vai ter lá no mapinha mental também, tá? Primeiro de tudo, busque seu autoconhecimento, sempre. O autoconhecimento, ele começa um dia, mas ele não termina nunca. Dói. Às vezes você vai chorar, às vezes você vai ficar com raiva do que você descobre, mas, gente, quando você passa esse obstáculo e chega na próxima fase, sobe o próximo degrau, você vai agradecer a você mesmo. Muito obrigada por não ter desistido de você mesma. Muito obrigada por não ter desistido de mim. Obrigada por continuar nesse caminho. E o caminho é assim, para eu subir para o próximo degrau, eu tenho que olhar minha luz e minha sombra, entender mais alguma coisa, me conhecer, ajustando o próximo degrau. E isso é um caminho contínuo, isso é todo dia, é aprender todo dia, olhar para você, é a primeira dica. A segunda dica, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês peguem um papel, não é computador não, vocês pegam um papel, uma caneta, um lápis, sei lá o que vocês quiserem, e anotem todas as conquistas de vocês, desde o primeiro que você lembra, tudo. Pode começar quando você quiser, quando você era criança, na adolescência, não importa. Eu gostaria que vocês fizessem uma lista. Tirava notas boas, era estudiosa, conquistei, sei lá, o meu estágio, entrei na minha faculdade, me formei, não sei. O que for conquista para você, seja lá o que for, escreva. Depois que você escrever, eu quero que você leia para você aquele monte de conquista e se agradeça. Tenha gratidão. Fala, muito obrigada, porque eu sou merecedora de cada coisa que eu conquistei aqui. E eu sou merecedora de tudo mais que eu ainda vou conquistar. Porque é para isso que eu trabalho, é para isso que eu quero ser uma pessoa melhor. Então façam esse exercício, gente, o exercício de gratidão a você. Escreva uma carta de gratidão para você. Por que você é grata a você? Escreve depois também uma carta de gratidão. Eu já fiz esse exercício, foi muito emocionante, me emocionei muito, porque ele ajuda muito a trazer esse olhar carinhoso e grato por tudo que a gente construiu na nossa vida. Façam esse exercício também. Aceite os elogios. Quando alguém chegar pra você e falar assim, nossa, que blusa bonita que você tá usando, não vira pra pessoa e fala assim, que isso, deixa pra lá, velhinha. Custou R$10. Não, você vai virar e vai falar, muito obrigada, que bom que você notou, eu gosto muito de estar com ela. É isso que você vai falar. Quando alguém chegar pra você e falar, nossa, parabéns pelo seu trabalho, ficou muito bem feito, você vai falar, por mais que você tenha vontade de falar, que é isso? Não, morde a língua, Você vai falar, muito obrigado, eu dei o meu melhor nesse trabalho, que bom que você reconheceu, que bom que você percebeu. Isso é um exercício, tá, gente? Eu não sabia receber elogio, eu morri de vergonha, eu queria enfiar minha cabeça no buraco. Hoje a pessoa me dá um elogio, eu falo, muito obrigada, fico muito feliz de você ter falado isso. Então, isso é um exercício. Às vezes eu ainda escorrego, né? Às vezes eu dou obrigado, falo um negocinho, aí eu falo pra pessoa, não, eu vou corrigir. Obrigada e reformulo minha frase, porque a gente é aprendizado todo dia, então eu também às vezes escorrego. O outro ponto é, valorize cada passo da sua caminhada, mesmo aquela parte que você caiu, porque não importa o que a gente caia, pode parecer clichê, gente, mas não é clichê não, não importa quantas vezes você caia. O terceiro, eu vou revisar todos, tá? No final. Não importa quantas vezes você caia, a questão é, você vai ficar deitado lá no chão, caído? Não, né? Você tem força pra caraca aí dentro, mesmo que você ainda não tenha identificado. Você vai levantar, vai pegar aquilo e vai continuar na sua caminhada. Então, valorize a sua caminhada, tá? Tenha uma rede de apoio, gente, olha só.
é muito importante a gente estar cercada de pessoas que têm os valores parecidos que o nosso e a vontade de ir para frente igual a gente, sabe por quê? Se a gente está cercado de gente que puxa a gente para baixo, gente que é âncora e não motor, se você já não tá bem, se você já tá se olhando com esse olhar todo deturpado, aí mesmo é que você vai pro fundo d'água. Então, busque andar com pessoas, compartilhe com as pessoas que estão alinhadas com você e não pessoas que te joguem para baixo, gente, porque tem muito, ou por inveja, ou porque não entende, ou porque não tá nem aí mesmo pro que você tá fazendo. Então, busque uma rede de apoio. E a última coisa, né, que eu queria acrescentar, que eu tava muito pensando nisso ontem, se for necessário pedir ajuda profissional, não tenha vergonha, porque pedir ajuda profissional é ter coragem. E a gente, né, a Brené Brown, quem não assistiu o documentário da Brené Brown, Coragem de Ser Imperfeito, Coragem de Ser Vulnerável, que ela tem os 2 livros, pra gente crescer, a gente precisa ter vulnerável. O que é ser vulnerável? É ter coragem de fazer diferente e se transformar. E parar de ouvir aquelas pessoas que estão sentadinhas, você tá no palco, você tá se matando, você tá chorando, caindo, levantando, dando seu sangue, correndo atrás, e tem um monte de gente que não faz nada na vida, que tá sentado lá, quando você vai no cinema, tá todo mundo sentado na cadeirinha comendo pipoca, tá assim, e Fábia, você vai fazer isso? Nossa, você não é boa pra isso não, tem certeza? Essas pessoas não devem ser ouvidas. Porque quem não tá no palco não tem direito de falar de você que tá ralando lá no palco e sendo vulnerável. Então, gente, se vocês precisarem, se a síndrome ela tá tão forte em vocês, impedindo coisas, até síndrome do pânico, impedindo vocês de caminhar, procurem ajuda profissional, não tenham vergonha, porque isso não é vergonha nenhuma, isso é coragem, tá? Então, vou repetir as dicas, tá? Para quem me pediu. 1, busque autoconhecimento. 2, faça uma lista de todas as suas conquistas, leia para você e escreva uma carta de gratidão por tudo que você é. Aceite os elogios, aprenda a dizer obrigada ou obrigado. Valorize a sua caminhada, valorize cada passinho que você dá. Tenha uma rede de apoio, ou seja, se cerque de pessoas que vão te botar para frente, que vão para frente junto com você. E por último, não tenha vergonha de pedir ajuda. Seja corajoso e peça ajuda. Gente, alguém quer falar alguma coisa? Quer fazer algum comentário? Me conta aí, o que vocês acharam? Livro que eu vou indicar pra vocês, ó, esse aqui. A Valerie Young, ela é uma especialista. Quem tiver lá no grupo, gente, não se preocupa que eu vou botar uma foto dele lá no grupo do Zap, tá? A Valerie Young, ela é uma estudiosa de muitos anos sobre esse tema. O livro é maravilhoso, ele é muito fácil de ler, ele tem vários exercícios. Então, se você quer trabalhar essa questão da síndrome do impostor, ela bota vários exercícios para você fazer, exercícios de reflexão. Então, ele é barato, acho que ele custa 20 e poucos reais. Então, vale muito o investimento, porque tudo que faz a gente andar pra frente, tudo que faz a gente olhar pra gente de verdade, porque, gente, a gente não muda ninguém. Mas quando a gente começa a nossa mudança, vocês vão ver que a coisa mais incrível... Ô, Tati, o link tá lá na minha bio, tá? Só você clicar e você vai se inscrever na maratona e cair, entra no grupo do Zap. Que aí eu tô botando os mapas de cada live. Eu posso até botar no último dia, eu boto todos os mapas pra quem entrou depois, tá? E aí tá tudo lá. Eu vou colocar tudo lá, tá bom? O livro, esse aqui, ó. Vocês viram aí? Esse livro aqui. Tá? Ai, muito obrigada. Eu que agradeço vocês estarem aqui, gente. Eu sei que é a noite de domingo, é hora de estar com a família. Vocês pegaram uma horinha de vocês para estarem aqui, estão me acompanhando desde o primeiro dia da maratona. Isso aqui não faz nenhum sentido se não for para vocês, de verdade. A Gi falou, me identifiquei muito em vários aspectos. Essa maratona tem me ajudado a me conhecer melhor e ver o quanto eu preciso parar de me sabotar. É isso aí, Gi. Vamos juntas. Isso vai começar. O primeiro passo é sempre mais difícil. Carlos, mas não se preocupa não, que eu vou colocar foto lá no grupo também, tá? Do livro. Não se preocupa não.
E aí, gente, o primeiro passo sempre é o mais difícil, mas depois que a gente dá o primeiro passo, ó, autoconhecimento vicia. Quanto mais você sabe de você, mais você quer saber. Podem acreditar em mim, porque eu sou uma viciada em me conhecer e conhecer também os meus pontos positivos, meus pontos negativos, tá? Porque é neles que a gente se torna uma pessoa melhor e a gente vai ficando mais forte. Tá bom, gente? Alguém quer comentar mais alguma coisa? Para eu encerrar antes que o Insta me derrube. E a gente encerra antes. Graças a Deus hoje correu tudo bem, conexão boa, ficou tudo ótimo, né? Não tivemos problema igual as outras lives. Por isso até que eu mudei de lugar. Saí do meu escritório e vim pro meu quarto. Que aqui o 4G é melhor. Gente, então, ó, meus agradecimentos para vocês. Amanhã tem live de novo. Eu já coloquei lá no grupo, já falei aqui. Quem me acompanha sabe, quem tá me pedindo. Amanhã eu vou liberar na live, no final da live, o tema da live amanhã tá muito legal. Eu vou abrir as vagas para minha segunda turma do Escalada. Tem vários alunos que estão aqui hoje. E aí esteja aqui na live para aprender mais um pouquinho, para ouvir mais um pouquinho, que eu vou trazer, além do resumo, um tema de amanhã também. E vou abrir vagas para a segunda turma por tempo super limitado, vai ser a última turma do ano. E vai ser muito incrível ter vocês me acompanhando aqui. Até amanhã, eu amei, de verdade, muito obrigada, e façam os exercícios que eu dei as dicas aqui, eu tenho certeza que vocês vão ter um olhar diferente sobre vocês mesmos, tá bom, gente? Gratidão a vocês também, vocês são incríveis, guerreiros do domingo à noite, tá? Muito, muito, muito obrigada, beijo!